Viajar entre países europeus ficou bem mais fácil depois delas. As companhias low cost trouxeram um outro jeito de viajar na Europa. Por vezes, encontramos tarifas mais baratas do que trem ou até ônibus. A Ryanair talvez seja a maior delas, tão grande que tem aeroportos praticamente exclusivos. Mas sim, as low cost também vieram cheias de pequenos detalhes que podem acabar com a sua economia. Por isso, hoje eu vou te mostrar o passo a passo da nossa primeira viagem com a Ryanair e esclarecer todos os detalhes. Bora lá? Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Milano, Bergamo. Estamos com o Gui. Vou deixar o contato dele aqui, ó, porque ele faz o receptivo tanto aqui nesse aeroporto quanto no de Malpensa, Linate, Verona também. Isso aqui ajuda demais, até porque esses aeroportos aqui, eles não são... Eles dizem que é Milano, mas na verdade a gente fica em Bergamo. É uns 45 minutos de Milão. O Malpensa também fica ali em torno de 1 hora de Milão. Não é tão fácil de se locomover para o aeroporto assim, quanto parece, só por ter o nome Milão ali no aeroporto. Aqui até dá para chegar de trem. Tem que atravessar aqui a via por baixo. Esse trem vai para todos os lados. Vai tanto para Milão quanto para o outro lado, lá para o Lago de Garda e Veneza, para onde tiver indo. Aliás, esse é um detalhe importantíssimo quando falamos das companhias low cost na Europa. Por exemplo, em cidades grandes como Milão e Paris, o aeroporto utilizado por elas é diferente dos aeroportos em que chegam os voos do Brasil. Então, na hora de reservar teu voo, presta bem atenção em qual aeroporto essa companhia aérea está operando. Mas nós vemos com o Gui, muito mais fácil. Eu vou deixar o contato dele aqui. Aí fala que chegou pelo Diego, que ele vai dar um descontinho para vocês. Bora entrar? Esse aeroporto aqui, ele é basicamente da Ryanair. 90% dos voos é da Ryanair, então é essa loucurada aqui, ó, porque é a companhia que cruza a Europa com preços muito baratos. O preço inicial que eles colocam no site, que é bem barato mesmo, conseguem tranquilamente voos de 14, 15 euros, é para uma mochila só. É só aquela mochila de mão que cabe embaixo do assento. Até a mala de mão é cobrada. No nosso caso, quando a gente foi comprar, estava muito parecido o valor da mala despachada e da mala de mão. A gente vai despachar, até porque a da Kaká precisa. Mas a minha, ela é uma mala de mão que é aceita no Brasil, mas aqui ela não é aceita, ó. Ela tem esse tamanho, que tem esse extensor, aqui ela não é aceita, então tem que despachar mesmo. 15, beleza. E agora vamos pesar a mala da Kaká. Essa mala aqui despachada é de 20 quilos, não é 23 que nem no Brasil. Eita, 20,20. Temos que tirar 200 gramas dessa mala aqui. Só tirar meus cintos aqui que já vai. Isso aqui que é? Tá necessário. A culpa foi minha então, ó. Tem meio quilo aqui. Só em cinto, ó. Sinto muito. Então vamos ver agora quanto foi. Ah, 19,75. Boa, hein? Vamos ver a mochila. Só pra saber. Mochila tá com 5,400. E a minha mochila, 8,8 kg. Mas acho que eles não pesam. Aí, ó, saiu aqui. Vê se vai sair os dois ou só um. Diego. E agora faz o teu. Aí ela tá nos ajudando a botar aqui, ó. Ainda bem que a gente não sabia como botar. Bom, agora a gente tá entrando aqui na fila pra realmente despachar as malas. E ali sim que é pesado oficialmente, pra fins de saber se tá aceito ou não, né? Mas deve dar tudo certo. Aí depois a gente mesmo despacha ali a mala. No limite, mas vai dar certo. Ó, esse aqui, ó, é o espaço da mala que eles fazem a checagem, ó. Essa aqui é o espaço máximo. Tá vendo que ela é alta até, mas ela é bem estreita. Então a mala igual a minha, ela não entra ali. Ela é mais gordinha, digamos assim, pra frente. Mas pra não ter dúvida, eu vou deixar aqui, ó, as dimensões só fazem a medida. Lembrando que a medida tem que ser de ponta a ponta, contando as rodinhas, tá? Tem que contar as rodinhas. Agora eu vou mostrar outra preocupação minha antes de embarcar, que eu fiz algumas comprinhas aqui e aí eu tenho direito a reembolso dos impostos. Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui. A loja que faz o tax refund fica ainda antes do embarque. Ela abre às 9 horas da manhã aqui no aeroporto de Bergamo. Bom, fui ali no lugar para pegar o imposto de volta. Como os gastos foram na Itália, e a gente está saindo da Itália para ir para outro país aqui da Europa, a gente está indo para Barcelona agora, eu achava que tivesse que fazer o reembolso agora aqui na Itália. Mas ela explicou que não, tem que ser no último país que estiver visitando na União Europeia. Então a gente vai sair de Madrid e é lá que eu vou fazer o reembolso desses impostos. Uma coisa importante que vai facilitar a tua vida é trazer
o teu ticket impresso. Algumas tarifas, inclusive, é obrigatório que tu faça o check-in trazendo o teu check-in impresso, então presta atenção com relação a isso. A gente comprou até essa que tinha com bagagem despachada e não era necessário que trouxesse impresso, mas facilitou a nossa vida na hora de despachar a mala. Passamos toda a área de raio-x, agora a gente já tá aqui dentro da sala de embarque. Aqui tem até uns sanduíches, uma área meio que um mercadinho dentro aqui. E ontem a gente pegou uns sanduíches antes de vir pra cá no mercado. O mesmo sanduíche que a gente pegou pagou R$2,20, aqui tá R$4,60. Para quem estiver precisando, talvez seja ainda melhor do que no voo. Apesar de que o Gui tava me dizendo que as comidas oferecidas pela Ryanair não são tão caras assim. Mas eu vou ver e mostro pra vocês daqui a pouco. Passamos pelo Duty Free, pela área dos óculos, por uma área de vinhos, mas não vale a pena comprar vinho aqui não, hein? Comprem antes de vir pro aeroporto, comprem nos supermercados, lojas de vinhos, nas cidades da Itália mesmo, que aqui dentro não vale a pena. Agora, se esqueceu, né? E quer levar um vinho italiano, é uma opção. Vou aproveitar aqui o tempo de espera agora para passar algumas dicas para vocês aqui para viajar aqui na Itália. A primeira delas é o seguro viagem, porque não é nem só primordial, mas é obrigatório. Precisa de uma cobertura médica de pelo menos 30 mil euros para entrar aqui na Europa. Eu fiz o meu pela Seguros Promo, nesse QR Code aqui no link vocês podem acessar e fazer uma cotação. Eu tenho cupom de desconto de 20%, Diego Berlitz 20. Vai ter 20% de desconto e mais 5 no Pix. Então aproveita. Ó, começou o embarque. Então ali, ó, é a área prioritária, quem comprou com prioridade. Vai lá, nós aqui vamos nesse aqui, ainda não começou o embarque pra gente, mas já estamos na fila porque muita gente aqui vem com, que nem lá, ó, com bagagem de mão e aí lota as cabines ali em cima, né? O nosso provavelmente teremos que deixar a mochila embaixo da gente. E olha o que a Cacá comprou enquanto eu estava na fila aqui. Nosso último canole de pistache, ó, da viagem. Meu Deus. Preciso dizer, foi um dos melhores da viagem. Isso é um canontino. Deve estar na massa a diferença, né? Ela é mais massa folhada, assim. A massa se desmancha na boca. E vocês achavam que só porque isso aqui é um review de voo não teria comida? Uma coisa que eu acho engraçado é que todos, mesmo tendo os fingers aqui, eles fazem tu entrar pela pista, né, com a escadinha. Eu não sei se não é pra acelerar o embarque. Isso aí, quem souber, quiser responder, deixar aqui nos comentários. Acabamos de fazer a parte de check-in aqui mesmo da entrada. E agora estamos descendo aqui pra embarcar. E o passageiro estava na nossa frente. Foi solicitado que avaliasse a mochila dele, que estava muito grande, muito cheia. Deu tudo certo, eu acho que ele entrou ali. Mas tem esse tipo de coisa, então a mochila que vocês vierem, venham com ela bem tranquila, bem compacta, para não ter problema. Aqui que eu falei, ó, o embarque direto na pista, acho que é para agilizar, mas é interessante, eu gosto de estar perto dos aviões. Olha, para começar, consegui botar a mochila ali em cima, eles autorizou. Se tivesse espaço que podia botar. E aqui, ó, nada muito pior do que as companhias aéreas brasileiras já nos oferecem. A única questão é que ele não reclina, mas não é tão ruim assim não, a distância. Detalhe para a beleza dos assentos azul e amarelo. O que vocês acham desse estilo? Ah, e outra coisa, né? Os nossos voos são bem mais cheirosos. Ah, isso sim, cheirosos no bom e na good way. Ó, eu não consegui entender muito bem, porque você sabe como é que é aviso de piloto em avião, né? É baixinho, aqui em inglês e italiano, não teve em português, obviamente, então eu não entendi muito bem. Mas parece que nós vamos ficar 2 horas aqui em solo por ter alguma restrição. Eu não sei se partida ou de chegada lá em Barcelona. Acho que é isso. Realmente era aquilo que eu tinha imaginado. Pelo menos 2 horas aqui,
porque tá com um temporal em Barcelona, o aeroporto tá fechado. A gente tá aqui já faz 1 hora e vai ficar pelo menos mais 1 hora dentro do avião, tá todo mundo aqui já embarcado, portas fechadas, pelo menos ar-condicionado ligado, esperando autorização para poder decolar daqui. Eles não podem servir, fazer o serviço de bordo total aqui e vender em solo, só podem vender depois que decolar. Mas eles estão ao menos passando agora aqui com uma água e uns snacks, que eu não entendi se eles vão vender ou se eles vão dar, entendeu? Acho que eles estão vendendo, vamos ver. Eles não estão dando não. Aí ele até explicou aqui, ó, em solo eles não podem ligar o forno, então é por isso que eles não podem servir o serviço completo, só os snacks. Aqui os preços, ó, então eles têm combos de 11 euros de bebida, mais um snack, mais um sanduíche, ou 12 euros o drink, snack e uma refeição quente. Se quiser fazer um upgrade para bebida alcoólica, mais 3 euros. Realmente não achei caro, hein? Acho que eu vou mostrar para vocês durante o voo como é que são essas refeições aqui. Pronto para a partenza. E o público tá aqui, ó. É, a galera foi a loucura no avião. Agora sim, depois de 2 horas e 15 mais ou menos de atraso, o voo vai partir. Mas tudo bem, foi também questão de segurança, né? Tava fechado o aeroporto, faz parte. O problema foi que a gente ficou essas 2 horas no avião, né? A gente poderia ter esperado antes de entrar lá de fora e aí depois entrar, né? Mas tudo bem, faz parte, já estamos saindo. Lasanha de micro-ondas, eu gosto, então tava bom. Mas obviamente bem diferente de uma lasanha de um restaurante, mas também não dava para esperar isso dentro de um voo. O preço achei justo até para ser assim uma refeição inteira, e o melhor de tudo é que a gente ganhou bastante tempo, porque com esse atraso já almoçamos, já vamos aproveitar Barcelona, a gente teria que almoçar ainda e tal, então nesse sentido a gente ganhou bastante tempo. E começou a descida. E abaixo de aplausos, pousamos em Barcelona. E o seguinte, desembarquei em Barcelona já com internet. Eu já estava usando o eSIM do Orbiter na Itália, e ao desembarcar aqui ele já puxou também uma conexão com uma rede aqui da Espanha. Já estou com 5G. Aqui nesse QR Code no link da descrição, vocês podem baixar o aplicativo. E agora a gente vai buscar nossas malas. Com malas na mão, eu vou terminando esse vídeo. O que eu queria mesmo mostrar pra vocês era como é que funciona toda a viagem com a Ryanair, que ela é um pouquinho diferente. Espero que eu tenha te ajudado, caso tu esteja vindo pra cá pra pegar um voo da Ryanair, pra tirar suas dúvidas. A gente mesmo estava cheio de dúvidas e curioso com como seria esse voo e toda a questão das bagagens, mas deu tudo certo, mesmo com atraso. Também o atraso não foi culpa deles, o aeroporto estava fechado. O único problema é que a gente ficou esperando dentro do voo, isso poderia ter sido melhor. Mas de resto foi tudo certo. E agora a gente vai pra Barcelona, que na verdade esse vídeo já tá no canal. Se tu ainda não viu, eu vou deixar aqui, ó, o nosso vídeo em Barcelona. Já te inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo.